nesse Edificando Conhecimento, nós trataremos sobre orçamentação. As etapas que consistem o orçamento são: primeiramente, a gente vai fazer algumas considerações iniciais. Depois, listagem dos materiais e serviços que contemplam aquilo que a gente está fazendo orçamento. Essa listagem a gente obtém da TCPO, que é uma publicação da editora Pini. Depois, em seguida, a gente verifica os preços dos insumos, preços médios praticados pelo mercado, da tabela SINAP da Caixa, que é a publicação da Caixa Econômica Federal. Depois a gente vai falar sobre algumas peculiaridades. Bom, considerações iniciais. A gente precisa verificar qual é o tipo de edifício ou de casa em que estamos tratando. Então, pode ser um residencial de padrão médio, e aí a gente precisa de todos os projetos. Fachadas, precisa de cortes, precisamos das plantas, dos pavimentos, do tipo, do térreo, da cobertura. Então, é importante para um orçamento a gente considerar tudo isso. Pode ser um edifício de médio padrão, padrão alto, uma casa de padrão alto. Então, eu tenho aqui cortes, eu tenho aqui a planta, pavimento térreo superior. Então, é muito importante. Pode ser uma agência bancária. Tenho aqui corte, planta, escola, um galpão pré-fabricado. Eu tenho aqui implantação, pavimento térreo superior, corte. Bom, quais são os tipos de projeto que podem estar envolvidos no orçamento? Então, projeto arquitetônico, elétrico, estrutural, hidráulico e assim por diante. Quais os sistemas que estão presentes em um projeto? Eu tenho infraestrutura, superestrutura, paredes, painéis, esquadrias, cobertura, impermeabilização, piso, instalação elétrica, hidráulica, pintura, piscina, limpeza. Esses são alguns dos sistemas que podem estar presentes. Bom, informações necessárias para a estimativa do consumo de insumos, de materiais. Área de cômodo, pé direito, número de esquadria, dimensão da esquadria, por exemplo, se for o caso, se eu estiver orçando a parte de esquadrias, mas são N informações necessárias para que eu possa estimar os consumos de materiais. Eu posso também ter algumas restrições de projeto de cliente. Por exemplo, a cliente solicita que ela quer materiais ecológicos apenas. Eu vou ter que buscar materiais que sejam ecológicos. Ou materiais, não, prefere materiais de melhor qualidade. Então, eu tenho que sempre considerar o que é que o cliente está pedindo. Um exemplo, tenho aqui uma planta de uma casa. Qual é o tipo de edificação? Primeira pergunta. Residência, alto padrão aqui, nesse exemplo. Que projeto está envolvido? Projeto arquitetônico. Então, é esse que eu tenho. Então, aqui, pé direito do projeto arquitetônico eu retiro. Pé direito dos cortes, retiro as esquadrias. Quais são os tipos de esquadrias? Porta 1, porta 2, janela 1, janela 2. Com determinadas alturas, larguras e peitoris. Bom, sistemas. Vou ter paredes e painéis, esquadrias, revestimento das paredes internas e externas. Restrições, tem alguma? Nesse caso, não. O cliente não definiu nenhuma restrição. Então, a listagem. Primeira coisa, então eu defini todas as minhas considerações do projeto. Agora eu vou fazer a listagem dos meus serviços. Então, o que eu vou ter que ter, o que eu vou orçar? Bom, então, isso eu posso retirar da publicação TCPO, tabela de composições de preços para orçamentos, publicação da editora Pini. E nela a gente retira o que é que cada serviço compõe. Então, a listagem dos serviços, por exemplo, para esquadrias. Para uma esquadria de madeira, eu tenho
porta interna de madeira, janela de madeira, esquadrias metálicas. Então, ela me fornece todas as possibilidades de serviços. E daqui é que eu vou retirar como é que esse serviço é composto. Quanto de material preciso para cada instalação de porta, para cada estrutura de madeira de cobertura, para cada instalação de piso, degrau, rodapé. Depois, em seguida, listei o serviço. Eu vou fazer a listagem do insumo. Então, janela. Por exemplo, eu peguei o serviço de instalação de uma janela. Sob encomenda, colocação e acabamento. Ela é de correr e tem contramarcos. Unidade. Eu considero metro quadrado. Então, metro quadrado de janela. Bom, o que vai ter dentro desse serviço? Eu preciso de pedreiro, 1h30 de pedreiro, 1 hora de servente. Então, para cada 1 metro quadrado de janela, eu preciso dessa quantidade de insumos, de consumo. Areia, lavada tipo média, em metro cúbico, cimento, em quilo, e o caixilho de alumínio sob encomenda. Então, em metro quadrado. Então, 1 metro quadrado. Bom, então, eu poderia fazer um exemplo de alvenaria, em que a gente fosse completando no Excel, listando serviços e insumos. A gente já vai fazer isso. Vou continuar explicando aqui como é que é o serviço de orçamentação e depois a gente vai mostrar um exemplo dessa parte de alvenaria, de uma parede. Em seguida, aqui eu listei todos os insumos, toda a areia, cimento, porta, janela. Eu vou na SINAP, que é uma publicação da Caixa, obtenho a SINAP do estado em que eu estou fazendo orçamento, para o mês em que eu estou fazendo orçamento, ou o mês anterior, porque eles liberam por mês as tabelas, e obtenho os preços médios praticados pelo mercado daquele estado naquele mês. Então, é por estado, mês, e ele traz as unidades de medida de cada um dos insumos. Peculiaridades. Podem existir serviços e insumos que não estão presentes na SINAP, por exemplo. Eu não tenho o preço de um produto especificamente que a cliente pediu, ou um produto ecológico novo. Então, eu vou ter que levantar junto aos fornecedores. Então, fazer pesquisa nas lojas de materiais de construção, nas concreteiras, nas madeireiras, serralherias, entre outros locais que forneçam esses materiais diferentes que não estão na SINAP. Bom, então a gente vai verificar agora um exemplo de parede. Então aqui, esse é um exemplo de tabela que vocês podem fazer, mas podem modificar também. O que é importante? Então, primeiro a gente vai listar os serviços. Tá? Então aqui, eu coloquei item, código. Item. Então, eu vou dar um nome para os meus itens de acordo com o meu projeto. Então, eu tenho item 1, 1.1, tenho item... Então, os itens. Depois, eu preciso colocar os códigos tanto da PIN quanto da SINAP. Por quê? Para depois, se eu precisar fazer uma atualização, eu vou retornar e voltar diretamente no item que eu estou querendo atualizar, verificar se está correto ou não. É muito importante porque esses arquivos, tanto da SINAP quanto da TCPO, são arquivos muito grandes, com muitas páginas, e perder tempo procurando isso é desnecessário. Bom, então aqui, nesse exemplo, eu peguei a SINAP de São Paulo, do mês 9 de 2016, mas isso varia de acordo com o mês em que estivesse trabalhando. Inscrição. Então, eu vou falar, o meu grande serviço aqui vai ser execução da parede acabada entre uma sala e cozinha. Ou seja, se é entre sala e cozinha, de um lado vai ter azulejos, lado da cozinha, e do outro lado vai ser apenas o acabamento em tinta, lado da sala, certo? Eu tenho que ter uma coluna para unidade, para o consumo, que vai vir da onde? Da TCPO.
E custo. Eu tenho o preço unitário, que vem da Sinap, e o preço total, que é a multiplicação. Bom, então tá. Execução de uma parede acabada. Eu como orçamentista, preciso saber que para eu executar uma parede, eu preciso ter alvenaria de vedação, que é esse 1.1. Eu preciso ter a pintura, que é na face voltada para a sala. E eu preciso ter o azulejo, que é a face voltada para a cozinha. Bom, se tornar certo. Então tá, aí a alvenaria de vedação. Então eu vou na TCPO e vou buscar os itens em que eu sei que precisam compor. Então é preciso de um certo conhecimento de tecnologia da construção para que eu possa fazer um orçamento. O processo de orçamento requer isso. Mas eu posso retirar isso da TCPO também. Com o exemplo que ela apresenta. Ela apresenta exemplos, no início da TCPO, alguns exemplos de tipologias de edificações, mas, como eu disse, é preciso algum conhecimento em tecnologia de construção e materiais. Bom, então eu sei que eu preciso de alvenaria de vedação em si, eu preciso dos blocos, então eu vou na TCPO e busco o adequado para a minha parede. Então, no caso aqui, eu empreguei 9 blocos cerâmicos furados de 9, 19 e 19. E aí, ela já me dá essa opção. Conjunta de 12 milímetros, argamassa de cimento, cal e areia, com esse traço. A espessura da parede é 9 centímetros e a unidade é metro quadrado. Então, aí dentro dela, a TCPO me mostra que eu preciso de pedreiro, servente, areia, cal, cimento e o bloco em si. Ela me dá as unidades e me fornece os consumos para cada o quê? 1 metro quadrado de parede. Bom, eu separei aqui, após pedreiro e servente, eu coloquei um subtotal aqui, mão de obra, porque eu estou tratando da mão de obra. Então, depois separei os materiais e coloquei material e um subtotal de material. E em seguida, eu vou fazer a somatória tanto de material quanto mão de obra. Certo? Então, eu sei que eu também preciso de chapisco para a parede. Eu sei que eu preciso de embolso, reboco e reboco, certo? Isso para fechar a parte de alvenaria. Em seguida, para a pintura, o que eu preciso? Emassamento da parede. Antes de pintar, precisa passar a massa corrida. E depois, em seguida, aplicar a pintura. E para a parte de azulejo, o que precisa? Precisa assentar os azulejos e rejuntar esses azulejos. Certo? Bom, então eu vou mostrar lá no TCPO como é que... Então eu posso dar um Ctrl F aqui, alvenaria. Deixa eu procurar a alvenaria. Era... Então aqui, por exemplo, alvenaria com peças de solo cimento. É um tipo de tijolo. E aí eu obtenho aqui, de acordo com as dimensões do meu tijolo, aí eu vou pegar e obter os consumos. Então, basicamente é isso que a TCPO faz. Ela não fornece de maneira alguma preço. Ela fornece alguma coisa de tecnologia. Então, por exemplo, argamassa de cimento, areia média peneirada e aditivo. Então, ela explica aqui quais são os componentes, os serviços aqui e os insumos. E aí,
o que ela está considerando para esse serviço. O critério de medição e qual é o procedimento executivo. Então, areia, passo 1, passo 2, passo 3, para executar esse serviço. Às vezes é importante saber o que é que está dentro de cada serviço para você poder considerar da maneira certa, se o seu projeto tiver alguma peculiaridade, etc. Enfim, então, tendo feito isso de retirar os consumos, nós vamos para a parte de preços. Os preços eu busco na Sinap. Sinap eu abri ela aqui. Uma Sinap determinada de São Paulo. Essa aqui, no caso, é do mês 4 de 2016. Mas enfim. Eu vou ter uma lista de materiais com um código, que é facilmente encontrado quando você digita o Ctrl F no PDF. Qual unidade? Então, por exemplo, esse adaptador, ele é por unidade, o preço dele. E qual é o preço médio praticado? Então, eu posso retirar esse valor e colocá-lo na minha tabela. Então, por exemplo, pedreiro, código 4.750. Ctrl F aqui, 4.750. Já encontra pedreiro, que é por hora. Então, ok, para o que eu preciso, R$ 12,90 por hora. Então, aqui eu venho. No caso, o preço estava diferente, mas eu digitaria R$ 12,90. E aí, aqui, preço total, eu multiplico o meu consumo da TCPO pelo preço unitário. Aqui eu faço somatórios. E, por fim, nesse serviço aqui, esse somatório mão de obra e material, eu estou com o preço de 1 metro quadrado de alvenaria. Correto? Correto. Fiz isso para todos os meus serviços. Então, eu vou fazer um resumo aqui embaixo na minha tabela. Normalmente eu coloco embaixo aqui, mas você pode colocar uma outra aba no Excel, tanto faz. Coloquei todos os meus serviços. Aqui eu não coloco material. Vocês podem ver que eu coloco os serviços, alvenaria, chapisco. Eu não vou abrir a alvenaria como estava ali em cima, com areia, cimento, não. Aqui eu vou colocar metro quadrado. Quanto de alvenaria eu vou ter no meu projeto? Preciso de 8,84 metros quadrados no meu projeto de parede. Então, o que eu vou fazer? Eu pego lá em cima, eu calculei separadamente, lembram? Mão de obra, custo unitário de mão de obra, custo unitário de material e a somatória. Então, vamos retornar lá, ó, R$ 41,95. Ó, eu tenho R$ 27 por metro quadrado de mão de obra, 14 de material e 41 por metro quadrado de parede, já somando tanto material quanto mão de obra. Então, eu vou lá e tenho 8 metros quadrados total no meu projeto. E aí, vezes 41, custo total de R$ 370 de parede, de alvenaria. Isso vai equivaler aqui a 27% do meu orçamento. Eu posso colocar, essa coluna da porcentagem não é obrigatória, mas é legal para vocês verem quanto que está pesando no seu orçamento. De repente o cliente fala, não, está muito pesado, não queria que fosse tanto porcentagem assim. Preciso de materiais mais em conta. Você vai ter que ir direto no fornecedor, por exemplo. Então, eu defini os custos totais para cada serviço e o preço dessa parede que eu considerei aqui, vai sair de R$ 1.337,11 em alvenaria, pintura e azulejo. Então, vocês podem fazer isso para todos os serviços e obter, assim, o seu orçamento que o cliente solicitou. Obrigada.